Início com... Então vamos lá, então vamos dar início, vamos relaxando, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai querido, e assim, elevando o pensamento, Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui em Seu nome para uma noite de aprendizado, que nós possamos absorver o máximo com essa equipe que nos acolhe nesse momento para que nós possamos, da melhor forma, nos envolver nessa noite e absorver tudo o que for necessário para nós. E nessa sintonia de amor e de paz, vamos envolver também, carinhosamente, a Paula, que fará por nós a prece inicial, e a Rosângela, a leitura de harmonização. E que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos, que possamos agora deixar todos os nossos problemas fora desse ambiente, que possamos agora nos concentrar no nosso abençoado estudo, pedir para que nosso plano espiritual esteja aqui conosco, para que possamos refletir em todos os ensinamentos que a gente possa absorver essa noite, que ele possa estar frutificando a todos nós, a também todos aqueles que vão fazer a leitura, a prece, que a gente possa estar ligados ao plano espiritual e que a gente possa refletir durante essa semana, não só através do questionário, mas também através da mentalização de todos os ensinamentos que a gente está recebendo agora. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus e a Jesus. Muito bem, muito bom. Vamos lá, então, nessa harmonia boa, iniciar a leitura do texto. Rosângela? Boa noite. Vou levantar Boa aqui um pouquinho para noite. você ler melhor, ó. Isso, Tá pode bom o levantar som? Eu assim. tô com o livrinho aqui, ó. Ah, então tá bem. Uhum. É. Então, o livro é Vinha de Luz, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 75, Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes. Nas trevas exteriores, mas existe a luz interior que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino,
sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente que os erros são próprios da escola evolutiva. E, por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes de seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o Vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Precisava ter subido um Ai, pouquinho, viu, peraí. Gia? Ai, Faltou um desculpa, faltou pedacinho. um Mas é pedaço. só um pouquinho. Foi? Isso. Pode até tentar deixar ele no do 1 ao 10, que eu acho que Que dá, dá né? para o pessoal reler, né? Por gentileza. Peraí. Aí foi. E aí, minha querida? Muito bonito esse Então, texto. lindo e foi de encontro ao momento que eu estou vivendo. Então, ter esperança é essa centelha divina, né, que está dentro dos nossos corações, que é do espírito, que espera algo nesse processo evolutivo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no versículo 11, item 11, ele fala da fé, que é a mãe da esperança e da caridade, que sem fé não se espera ou se ama verdadeiramente. E agora veio muito de encontro também com o Setembro Amarelo, né? Que a gente tem a depressão, tem os problemas, né, do dia a dia. Então, esse tem que ter esse olhar caridoso, né? Muitas vezes a gente não pode ajudar com dinheiro, mas a gente pode dar um abraço, a gente pode conversar, indicar um livro, uma palestra do GEMB, acolher a pessoa da melhor forma possível. E é o verdadeiro amor, né? Porque se você ficar julgando, falando o que que aconteceu lá no passado, o que que a pessoa errou, então ela se afunda cada vez mais. E. Ai, desculpa, gente. Imagina. É que eu tô passando por isso. Então, assim, nos momentos de dificuldade, o que a gente precisa manter é é a nossa esperança, né? Porque você começa a perceber que a esperança está acabando quando você começa a ter esses pensamentos suicidas, né? Querer se matar. Então você tem que trazer a pessoa para junto de você e explicar que ela vai continuar sofrendo, que não vale a pena, que você tem que insistir e ter esperança. É isso. Rosângela, você sabe que lá no centro tem o A8, né? Sim, inclusive eu falei lá com a direção lá da casa e o meu marido vai fazer apometria lá. Sim. Que bom, ótimo. Vai Que fazer o bom. tratamento também, o acolhimento com os psicólogos, o tratamento de desobsessão. Vá fazer o Ah, tratamento, e vá fazer para ele, vá ele também, leva ele, porque ajuda muito, muito, muito. É quarta-feira passar no agora ele vai DPOI, estar lá. né? Passa no Depói Mas primeiro, a apometria em si, ela já é uma assistência espiritual muito boa. muito Mas o que a forte. Giovana, com certeza, e não são todas as pessoas que conseguem fazer a apometria. Geralmente ela vem pelo exame espiritual, a solicitação, ou em casos mais específicos que a diretoria, né, de doutrina é quem acaba encaminhando. Mas, Sim, independente disso, é o que a G Tem que falou, fazer o o tratamento. DEPOI, o DEPOI vai avaliar o que é melhor, de acordo com o que você for explanar, porque é bom para você também se fortalecer, ou quem estiver envolvido, né, Uhum. nessa, sim. nessa situação, porque isso ajuda muito, muito, Lá viu? no A8, Olha, quando vocês entram para tomar o passe, nós retiramos todos os espíritos que ficam na casa da pessoa. hum, depois que eu comecei a Mas é um fazer isso, processo. Tem que fazer evangelho, é, manter o pensamento sim, firme, estava fazendo no fé, lar. confiança em Deus.
É um processo, porque não adianta ir lá tirar, vocês ficam com o mesmo pensamento, eles voltam. Sim. É, eu estou Mas sentindo ótimo. uma carga muito pesada. Aqui de frente do meu apartamento, no Dia dos Pais, um senhor se jogou do oitavo andar. Ah, meu Deus. E a gente Mas, viu ele caído, pedaçado aqui no chão. Então, assim, você vai na janela, sabe? uhum. Mas Pesado. olha, vai lá e conversa. Outra coisa, é uma opção nossa tomar isso para dentro de nós ou não. É o que nós alimentamos, é o que atraímos, não é? Então, não oremos, porque isso não quer É. dizer que é o ruim, que é o pior. Principalmente o evangelho no lar, como a Gê acabou de falar, é algo que ele já higieniza o nosso lar e já purifica, e é isso você pode se estender a toda a vizinhança, né, para a harmonização dos lares que Uhum. ali se encontram. Então, isso ajuda bastante. Mas vai lá, tá bom, Rosângela? Vai ser Tá, muito bem-vinda, tá? Eu tô lá segundas-feiras obrigada. com a minha equipe, mas independente de mim, tem todos os dias, né? É. Das Uhum. 19h15 ou à tarde. Eu Você acho vai que o ser muito depói bem-vinda, do tá bom? A8 é diferente, Sil. Eu acho que é lá em cima, mas eu não tenho certeza. Não, não é. Eu sou Não do é? DEPOI, por isso que não, nós é que encaminhamos para o A8. Ah, vocês aqui em Somos casa. nós. Ah, Nós é que entendi. é o DEPOI que encaminha. É porque Aí, eu vi umas ali, mesinhas lá e eu achei que isso fosse lá também. não, até onde eu sei, não, sempre é o DEPOI a primeira porta para encaminhamento de assistência, Uhum. viu? Então vamos lá. Vamos dar Obrigada, amor. continuidade? Tá bom, querida? Vamos lá, pessoal. Quem mais poderia falar sobre o texto? Oi, Aleixo. Eu fui procurar o significado da palavra esperança, né? Hum, Porque se a gente vai falar sobre ela, pelo menos tem que saber o que ela significa. sim, Aí eu achei aqui o seguinte, no contexto espiritual, a palavra, a esperança é uma firme convicção. Estou lendo aqui porque eu não decorei, né? Então, tá a firme bom. convicção e uma expectativa confiante na realização de algo bom ou na intervenção de uma força superior como Deus. Ela se manifesta como um motor para a vida, uma fonte de sentido, paz e segurança, mesmo diante das adversidades, guiando a pessoa a buscar um futuro melhor e agir com propósito. E aí eu Certo. amarro nisso quando ele fala sobre, nesse texto mesmo, ele fala que a negação humana declara falências, tal. Então, aí é o lado pessimismo da coisa, o pessimismo, né? Destruindo e derrotando a gente. E tem um trecho, agora eu não estou achando aqui, que ele fala sobre uma luz que vem de cima, né? Sim, é o É, 5. É o item tem sim. 5. É mesmo item, então. Então, é um outro lado da moeda. Ao mesmo tempo que você tem o pessimismo que vai tirar a sua luz e vai te levar a uma situação, né, seja ela de depressão, seja ela de tristeza, de desespero, Sim, a esperança vai fazer com que um sol, com que uma luz venha e te dê propósito para seguir em frente. muito bem. Exatamente. Muito bom. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Mais um pouquinho de reflexão. Vou ter que chamar? Vamos ver quem está aqui. Zélia, você não quer falar alguma coisa? Eu estava sentindo, meu Deus. Todos estavam, eu tenho certeza. Vamos lá. Velha é terrível. Mas não de um jeito positivo, meu Deus. É Pior ainda. positivo. É,
tem uma parte aqui que eu vi, eu acho que essa parte 5 que o Aleixo falou, cadê? Uhum, Bom, enfim, não lembro qual é a parte, mas me fez lembrar uma frase do Chico que eu li, que ele uhum. fala que quando as tribulações vêm de todos os lados, o socorro vem de cima. Muito bem, Aí eu exatamente. fico pensando assim, não sei se tem a ver, tá? Mas eu fico Sempre tem. pensando na nossa fé frágil, né? Porque é fácil ter fé no tempo bom, mas a fé só se prova mesmo é quando o barco balança. É isso mesmo, quando a tempestade às vezes cai, né? É, Sim, sim, é isso mesmo, gente. Tanto que, complementando o que vocês falaram, né? Já no primeiro item ali, primeiro parágrafo, que é a esperança, ele já fala para nós o que é esperança, segundo o Espiritismo, né? Ou segundo o cristianismo, é a própria luz dos ensinamentos de Jesus. E aqui, dentro de cada desenvolvimento, de cada parágrafo, a gente pode lembrar aqui várias passagens, né? Como já desde o início, quando fala-se aqui que Paulo fala aos Romanos, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Ou seja, está ali. Basta, é só a gente entender e seguir nessa luz do Evangelho, onde Jesus fala que ele não veio para destruir a luz, a lei, né? Que é o que é isso? É a versão daquele amor único, universal. Em outra passagem também, é onde ele fala para que a gente seja bem-aventurado, né? Nas aflições nossas, nos sofrimentos, que a gente consiga entender que a esperança existe. E o que seria ela para nós? Realmente é o entendimento, é aprender o caminho para a nossa evolução. Então, nós não devemos nunca perdê-la. Com certeza, hoje, porque entendemos de que forma nós podemos germinar essa semente em nós. Essa semente, como qualquer outra, ou como qualquer outro nascimento, gera dor, gera aflição, né? Isso quer dizer o quê? Que nós estamos crescendo. Então, espiritualmente, é isso. Passarmos pelas tribulações, como vocês colocaram, mas entendendo que nós não estamos sós e que essa aflição, ela está em crescimento. Às vezes é necessário que a gente chegue numa dor para que a gente mude a nossa postura, a nossa forma de ver, para que a gente mude ali o nosso ângulo, né, de sentimento, de pensamento e estar disposto dessa forma a evoluir e a crescer. Ou seja, com fé, com amor e com garra a gente consegue, né? E para quê? De que forma a gente pode fazer? Buscando auxílio, sim, né? Mas entendendo sempre que a gente precisa dessa nossa reforma íntima para que esse medo se dissipe, para que a fé se fortaleça, para que a gente consiga sempre rever os nossos velhos hábitos, porque é neles que estão, às vezes, muitas tormentas, né? E que a partir dele a gente pode se transformar, né? E nos melhorarmos. Com certeza. Aí teremos uma outra visão. Com certeza teremos os olhos de ver aí, que é ele que é o que faz a diferença na nossa vida. Olhos de ver, ouvidos de ouvir, filtrando tudo que nos acomete, até onde vale a pena levarmos para o desânimo, e se tem algo, uma mão que se estende para nós. E sempre nós temos. É só a gente buscar e elevar o nosso pensamento, nós temos. Ok, meus queridos? E é isso Vamos aí. lá, gente. Sil, você tá vendo a imagem de Jesus aí? Tá compartilhada a tela? Tá. Ah, Está, tá sim, agora é só colocar no livrinho lá. deixa eu só fechar aqui. Peraí, não sei o que aconteceu. Pronto. Tá dando para ver tudo aí, né?
Só um pouquinho. Eu não sei o que que aconteceu Está aqui. colocado o modo de apresentação, o famoso Não está livrinho. no modo de apresentação? Não. Não, Não? Então, peraí. Não? Não. Hum. Aí, clica. Não, isso. Clica aí. Entrou? Sim, Ah, então tá bom. entrou. Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o temor da morte. E, na verdade, quando a gente vem dizer sobre essa questão da esperança, a gente não pode perder ela para que a gente não se perca em relação ao que já cometemos, porque todos nós chegamos aqui com muitas falhas também. Mas quando a gente tem essa esperança em Deus e o entendimento de toda essa doutrina que é consoladora diante dos nossos equívocos, então a gente começa a entender que é possível a gente traçar uma caminhada para a gente ligar o GPS novamente e acertar o caminho, né? Então vamos lá, gente. Então a gente vai falar hoje sobre o temor da morte, o livro Céu e Inferno, do Allan Kardec, tá bem? Então, a maioria das pessoas tem medo da morte, todo mundo tem. Nós, espíritas, mas de onde vem esse medo? Né? Então a gente vai começar a estudar um pouquinho disso para reforçar a fé de vocês, a nossa fé. Esse temor é um efeito da sabedoria da providência e da consequência do instinto de conservação, comum a todos viventes. Ou seja, nós temos esse instinto de conservação, mas como e por quê? E agora a gente vai ver. Então vamos lá. Esse medo da morte que a gente tem traz esse instinto de conservação e o temor ele serve para que a gente não abandone a vida, para a gente não negligenciar os ensinamentos do Cristo. E ele vem como um instinto e ele surge lá no homem primitivo. E a gente vai entender isso também. O medo, desde o selvagem até o homem de hoje, até o mais intelecto, ele teme a morte. Então, isso é algo que traz para a gente, né? Kardec vem trazer para a gente que todos temem a morte. Mas agora a gente vai começar a avaliar como está esse medo em nós, espíritas. E a gente tem a perspectiva de um futuro, e a gente não sabe muito bem o que pode ser exatamente. Você sabe que tem algo lá na frente, depois que que você desencarna, mas você não sabe exatamente o que é. Isso é um instinto que vem já com o ser humano. A crença da imortalidade é intuitiva. Nós temos essa crença. E aí a gente vai ver como que com o estudo a gente reforça isso em nós de uma maneira mais positiva. O entendimento que temos da matéria é muito maior do que aquilo que sentimos, mas não vemos. Ou seja, a gente tem um entendimento da matéria, porque tudo o nosso redor, né, esse mundo que a gente vive é um mundo tangível, que a gente consegue palpar. Então, para a gente, viver esse mundo material, ele é muito absorvente para nós. Então, aquilo que pode nos parecer o talvez será, né? Porque a gente não estuda, a gente não tem tanto conhecimento, as pessoas não estudam, né? Não tem tanto conhecimento. Então, é um medo. Será que eu posso acreditar nisso? Porque a gente está aqui nesse mundo tão material, né? Isso porque nossa lucidez espiritual não é tão clara.
Porque a partir do momento que você tem essa questão espiritual de uma maneira muito clara, isso dá para você um certo alívio. Se a gente for ver o livro que vocês estão lendo, Obreiros da Vida Eterna, parece que tem 5 casos de desencarnação, de desencarne. E esses casos, um deles, Dr. Bezerra de Menezes, eu me lembro que ele vem desligar o cordão, enquanto o outro já não consegue desencarnar com tanta facilidade. E tem mais alguns casos lá. E tudo isso, quando a gente começa a estudar, faz a gente repensar. É um livro que quase todo mundo, assim, a maioria das pessoas não estudam, fica mais em segundo plano, mas ele é muito importante, porque ele reforça todos os ensinamentos que já tem nos outros livros. Mateus, ele vem dizer para a gente. Então, tudo é uma solidariedade de ensinos, né? Então, vamos lá. Mateus, no capítulo 6:20, ele vem dizer, parte no Sermão da Montanha, mas ajuntai os tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Aqui ele vem falar desse tesouro do céu que nós vamos conquistando em nós, essa certeza de que um dia vamos partir. E vários outros ensinamentos na Bíblia apontam essa questão do outro lado. É muito interessante esse livro Evolução em Dois Mundos. Ele traz um ensinamento profundo. Em um determinado momento, o homem, ele se percebe de uma certa maneira ali, dentro daquele instinto mais primitivo, que era o homem primitivo, né? Os povos primitivos, ele percebe que ele não está mais sozinho, que ele tem um vizinho. E agora, ele tinha que proteger a sua família. Então vem aquele instinto de proteção, porque tinha mais alguém por ali. E aí vem a fome. Também é importante ele preservar a sua família em relação à fome e ele sai para caçar. E tá tudo certo. Mas em um dado momento, ele perde os seus entes queridos no seu processo de desencarnação e surge uma lágrima. Ali começa a existir as sensações. Então ele sai daquela parte instintiva que ele tinha e evolui para o mundo de sensações. Mas fica a pergunta para nós: será que estamos caminhando de forma segura nos dias de hoje? Será que a gente está ainda? Será que a gente está evoluindo nos conhecimentos? Porque muitos acreditam na reencarnação e a gente vai ver um estudo que está justamente nesse livro também. Mas será que a gente procura saber como que se dá esse processo? E o selvagem desencarnado, nesse capítulo, ele prossegue junto à tribo após o desencarne. O que que ele quer dizer com isso? Que aqui o homem selvagem, ele está tão apegado à matéria que ele segue junto com a tribo após o desencarne. De tão apegado que ele ainda é. Mas quantos de nós ainda estamos nesse patamar de evolução? E aí, na questão 621, a gente sempre lembra que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Que quando a gente está ali para os erros, para a ignorância, não existe erros. Quando você não tem o conhecimento das leis divinas, mas quando você estuda e você sabe que você vai para algum lugar,
É necessário que a gente vá traçando em nosso caminho modificações. E aí, ele traz o exemplo aqui de Lázaro, né? Da parte de Lázaro, que é o avançado, porém corrompido. E o que é esse Lázaro avançado e corrompido? Mais para frente a gente vai ver. Esse Lázaro avançado, somos nós que avançamos, já não estamos lá atrás, nesse selvagem desencarnado, nesse povo primitivo, mas nós nos corrompemos muitas vezes moralmente. Então, deixa eu só tirar aqui esse pedacinho aqui para poder ler. Eu não vou conseguir ler. E Emmanuel vem trazer uma mensagem para a gente, muito importante. Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza dos princípios consagrados. Nesse ou naquele ramo de estudo, fixando-lhes a personalidade particular para determinados fins sob o alicerce da reflexão mental sistemática em forma de lições persistentes e progressivas. Porque é assim que tem que ser. Nós vamos progredindo através das lições e vamos repetindo até que aquela fixação entre em nós, do que somos, dos nossos valores e aonde podemos chegar. Um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis. Ó, nós estamos recapitulando tudo aquilo que aprendemos, ao domínio do aprendiz em certo campo de conhecimento para efeito do serviço nas linhas da coletividade. Ou seja, nós trabalhamos sempre em prol do outro. Enquanto nós não colocarmos isso em prática, a gente vai repetindo até a gente internalizar. Segundo, o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas. Olha, Emmanuel vai sempre ali mostrando que enquanto a gente não aprende, a gente vai repetindo. A que nos adaptamos, de vez que cada espírito mais ou menos se transforma naquilo que imagina. Nós vamos nos moldando dentro daquela nossa consciência, porque somos um ser único. Então, eu não sou igual a Silvana não é igual a mim, mas nós estamos numa caminhada evolutiva. E deste modo que ela, a morte, extrai a soma do nosso conteúdo mental. Então, a morte vai lá, vai. Para quem vai esse conteúdo mental? Para o nosso espírito, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Então, nós viemos, vamos evoluir, passar por várias encarnações, mas já adquirimos alguns conhecimentos, e todos esses conhecimentos nós vamos trazendo aqui sucessivamente para que a gente possa nos evoluir. Então, o conhecimento da música, da cultura, daquilo que nós desenvolvemos na nossa parte intelectual é nosso. E a gente vai trazer aquilo que for necessário para cada encarnação. Então, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela no céu. Olha, ele já está falando lá do céu. E aí, se esse conteúdo for do mal, o que vai acontecer? Então, vamos entender. Correspondentemente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela do inferno, de inferno, que corresponde aos males de nossa autoria, principalmente quando envolvemos pessoas, até que se extinga o inferno e a purgação merecida, criada por quem? Por nós. Na intimidade de quem? Da nossa consciência, que lá está gravada as leis divinas. E ela não nos deixa em paz, porque sabemos que fizemos o mal para o outro.
E a morte não é o fim. A vida prossegue, a evolução é alcançada através das várias reencarnações, como disse o texto lá de Emmanuel. E a gente vai melhorando a cada etapa. Quando o corpo morre, o espírito vai continuar vivo. E aí, a gente traz aqui essa passagem do Lázaro. Lembra que eu falei do Lázaro corrompido? Avançado e corrompido? Então, vem para fora. O vem para fora significa o quê? Esse vem para fora de Jesus é dirigidos a todas as almas, convidando-nos a sair dos sepulcros da sombra, das nossas misérias, das nossas mazelas, do nosso egoísmo, da ignorância. E a morte de Lázaro, ela já vem, já em adiantado estado de corrupção, simboliza o ser humano profundamente perdido nos enganos do mundo, mas nunca esquecido pela misericórdia divina. Sempre que nós erramos, há sempre uma oportunidade. A pressa é nossa em evoluirmos. E para Emmanuel, a cena é uma parábola viva da vitória do espírito sobre a corrupção moral. O que ele quer dizer com isso? É a prova viva de que o espírito, quando ele se liberta daquelas coisas que ele não consegue, é uma renovação para ele. E Jó vem dizer uma coisa muito interessante. Eu trouxe essa passagem porque eu gostei muito. Estudando, assim, pegando as passagens, uma passagem bíblica para vocês. Essa é muito interessante. Na Bíblia que a gente estuda, que é de confiança, que não passou por aquelas traduções e várias, né, Silvana? É de confiança. Então vamos lá. Jó capítulo 14, versículo 14, ele vem dizer: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto ela voltarei novamente. Então vamos entender. O que que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a carne, né, a matéria, ela é inerte, que ela não tem vida. Quem reanima esse espírito? Quem reanima a matéria? É o espírito, né? E que com o tempo ele vai desencarnar, porque um dia todos nós vamos partir. Isso é uma certeza, né? E que depois ele volta para recompor o que ele não conseguiu. Então, essa esperança, né, para a gente é muito boa. Saber que a gente pode renovar a nossa vinda aqui, pensar como se fosse uma viagem, né? E o Pão Nosso, no livro Pão Nosso, Emmanuel também vem trazer uma consideração muito importante. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que sempre se encontra, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Nós guardamos dentro da nossa consciência e dentro do nosso coração tudo aquilo que sofremos, que passamos, que vivemos. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. O que ele quer dizer com isso? Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito, que não se prende aos bens materiais e que se preocupa com uma nova existência. Para ele, a morte aflitiva não é mais do que uma alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Emmanuel. Ele sempre traz, né, alguma coisa para a gente muito boa. Emmanuel é maravilhoso. E pelo cenário da vida após a morte, por que que a gente tem tanto medo? Porque nas nossas crenças lá de quando a gente era criança, a gente tinha essa imagem da morte, né, com a foice na mão, que era o fogo do inferno. E simplesmente a gente ia muitas vezes em enterros, essas coisas, e tinha aquela coisa pesada, né? Aquela coisa muito fúnebre, marcada por muita tristeza. Então, ela também vem da nossa cultura.
E no Evangelho no capítulo 2 item 5, Kardec vem trazer para a gente algo bem interessante. Para aquele que se coloca em pensamento na vida espiritual, a morte nada mais tem de apavorante. Ou seja, se você não se apega aos bens materiais, você vem aqui, usa tudo, usufrui, vai ter uma casa? É claro que vai ter. Ninguém está falando para as pessoas não terem bens, não serem pobres. Até porque a riqueza, se todo mundo fosse rico, não teria evolução no mundo, ninguém ia nem querer saber de trabalhar. Então, as pessoas elas vêm para poder, sim, construir, cocriar, ter as coisas que satisfaçam ela no dia a dia, mas não se apegar. Tem gente que se perde um carro, se bate um carro, e aí a gente trazer isso para as nossas atitudes no dia a dia. Bateu o carro, conserta. Perdeu o emprego, vai conseguir outro, sim. É pensamento positivo no dia a dia. Os problemas eles vêm para a gente ter sabedoria e resolver. E como a gente vai sair deles é que vai ser o essencial. A morte nada mais tem de apavorante para quem vive no mundo espiritual. E não é mais a porta do nada, mas a libertação. Então, essa ideia que a gente tem do céu e do inferno, né? A destinação do espírito após a morte será de acordo com a realidade íntima. Ou seja, para onde você vai? E esse despertar, esse medo de morrer que nos atrapalha muitas vezes, vai depender daquelas convicções que você angariou durante a sua vida aqui, material. É claro que a gente vai ser mais matéria, porque nós passamos anos aqui. Nós tivemos o esquecimento de onde viemos, do que fazemos, graças a Deus, né? Então a gente vai ter a questão da matéria. Mas a gente não pode deixar prevalecer, porque esse medo atrapalha muito o nosso desencarne. E aí, o cuidado com o deslumbre também, porque a pessoa pode achar que o mundo espiritual é tão maravilhoso, então eu quero partir antes. Mas quando a gente tem essa ideia de que a gente vai levar as nossas aquisições para uma vida futura, de acordo do instinto que a gente tem, então a gente para pensar que se a gente corrompe as leis divinas, se a gente vai lá, comete suicídio, faz algo de muito ruim, a gente sabe que para algum lugar, se a gente tem o conhecimento, a gente vai. E a gente transfere-nos, né? É uma transferência de lugar. A gente vai se transferir de um lugar para o outro. E ainda em evolução em dois mundos, nesse capítulo, né? Ele vem dizer para a gente uma coisa bem interessante, que 2/3 da população não tem interesse pela vida espiritual. Isso significa 67% da população. Então, a gente tem que, nesse momento, esclarecer as pessoas, ajudar as pessoas a perceberem que dos pensamentos em relação aos nossos pensamentos, o que a gente está fazendo da nossa vida atual e onde vamos chegar. E aí vai prevalecendo o medo da morte, porque as pessoas não querem saber. Muitos países, inclusive os Estados Unidos, ele traz essa questão. Acho que eu não coloquei aqui, desculpa. Inclusive os Estados Unidos, eles acreditam na reencarnação. Mas não se fala. Mas tá, você vai reencarnar, mas para onde você vai? O que que vai acontecer? O que que você está fazendo aqui? Não tem uma responsabilidade em relação a isso. E a gente precisa entender isso. E o Espiritismo? O Espiritismo, ele vem dizer, ele vem trazer uma porta para a gente de esperança. Ele ensina que a vida futura não é uma hipótese, mas é uma realidade. E o estado E o estado em que se encontram as almas não é explicado por um sistema qualquer, mas por uma observação atenta que Kardec fez.
o véu se levanta, o véu é levantado. Não foram os homens que descobriram, através de uma concepção engenhosa, que existiam os espíritos, mas os próprios habitantes desse mundo que partiram vieram para nos falar, através das psicografias. E se a gente pegar os exemplos, a gente vai lá nas obras de Chico, vamos ver lá a mãe de Chico, as mães de Chico, quantas pessoas ela não consolou. E aí ele não consolou. E essa questão, né, da característica das pessoas, que naquele tempo não tinha internet, não tinha o WhatsApp, não tinha o Google, para você pesquisar a vida do outro lá no Facebook, fazer uma psicografia. E o Chico estava ali, ele estava falando com a pessoa, ele estava psicografando. Então, a gente tem provas de que esse mundo espiritual, ele realmente existe. E o espírita, ele passa a compreender que o nada não existe. Mesmo assim, mesmo nós espíritas, a gente tem medo. Mas é bom a gente entender, né? Tem gente que pergunta, ah, mas dói morrer? Tem essa questão no livro dos espíritos, e eles estão falando que não, que o que dói são as nossas aflições que levamos pela consciência moral. É a parte moral que dói para o espírito, do que ele não fez, que ele poderia ter feito. E aí o espiritismo acaba, ele constata que ao deixar o corpo e a sua essência, ele continua vivo. A sua essência continua bem viva. Sabem que a vida futura não é mais uma continuação da vida presente, em melhores condições. Sabe que o futuro dependerá de suas ações no presente atual, para que a gente tenha uma vida futura melhor lá na frente. Então, a gente sabe que a gente precisa melhorar nossas atitudes. E isso vai preparando as pessoas de uma certa maneira, né? E aqui no livro Missionários da Luz, Emmanuel vem trazer para a gente mais uma mensagem. A morte física não é o fim, é pura mudança de capítulo no livro da evolução do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais definitivas. Na partida, nunca mais vai voltar. Não, a gente não pode esperar esse tipo de atitude quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representa uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Então, olha quanto conhecimento que a gente traz aqui para vocês quando a gente vai falar lá do livro Céu e Inferno. E muitos afirmam: ninguém nunca foi e voltou para contar. Isso não é verdade, né? A gente sabe dos médiuns, das mediunidades, quer dizer, da mediunidade das pessoas, né? Como tudo se deu com o Chico, com o Divaldo. Nós temos muitas histórias, inclusive o Chico, numa teve uma questão de um rapaz que ele ia ser condenado por um tribunal e ele foi absolvido. Então, o mundo espiritual, ele tem essa interação com nós, sim. Agora, nos dias de hoje, precisa saber se a pessoa quer descobrir isso, se ela quer estudar, se ela quer se inteirar, para não sofrer tanto, né? Diversos médiuns, mesmo antes do espiritismo. Porque a mediunidade, ela vem de outras religiões. Kardec codificou as leis. Ele trouxe para a gente uma organização, foi um discípulo de Pestalozzi, né? Com toda a sua habilidade, ele trouxe para a gente, ele deixou um legado para que a gente estudasse. Pensar no André Luiz, mesmo ele lá no nosso lar, ele não sabia que tudo isso existia.
E aí ele vem trazer aqui uma mensagem para a gente também, para que a gente possa viver no mundo sem ser do mundo. Como fazer isso? Ele vem. Ô, Giovana, Oi, pode falar. desculpa te interromper. Posso só te interromper um pouquinho? Claro? É o Rafael falando. Você me fez lembrar, eu tenho por curiosidade assistido aquela série The Chosen, Sim, e você me fez lembrar de uma coisa. Uma das primeiras médiums que para mim foi ali catalogado na Bíblia foi Maria Madalena. sim, E isso explica muita coisa e para mim fez até um boom na minha cabeça, porque fica claro então porque ela foi a única que viu Jesus pós-morte dele. Ela era uma médium. E um outro ponto interessante que eu li sobre a questão da Maria Madalena, que me chamou bastante atenção, ela foi a única dos apóstolos que psicografou a Bíblia que ela escreveu, que acabou depois virando um livro gnóstico, está nos Apócrifos. Mas ele foi psicografado porque foi o único que foi ditado pós-morte de Jesus. sim. Tem muita coisa de Maria Madalena. Mas olha, se você se interessou, também é interessante você ler o livro da Boa Nova, né, Silvana? Porque ali traz bastante informação de Maria Madalena. Muita coisa bonita, né? E Maria Sim. Madalena, ela foi a prova viva da renovação. Aquelas entidades, ali naquele livro, Humberto de Campos relata que tinham 7 entidades obsediando Maria Madalena naquele momento. Então, leia, Rafael, que é bem interessante, todos que quiserem também, né? Claro. Mas, É assim, o é livro um Boa Nova? capítulo, é no livro da Boa Nova. E é interessante, Rafael, porque tem várias histórias, o livro da Boa Legal. Nova. E Não, e é bacana especificamente tem o de Maria de Madalena. Eu gosto muito de Joana de Cusa. A história de Joana de Cusa é também. maravilhosa. Então, se você quiser, aproveita e lê também, porque é muito bonita a história dela. Mas, Sim, faria enfim, a Maria leitura de porque Madalena, chamou pode muita falar. atenção, né? Porque acabou, até desculpa novamente pela interrupção, mas o que chamou muita atenção é que desfez uma imagem que o tempo vem criando, que não é uma imagem verdadeira. Foi uma imagem criada ali, séculos depois, por uma igreja que era extremamente machista, com uma série de preconceitos e dogmas e com uma carga muito pesada sobre vários aspectos da história. Então, o fato de você ter um novo panorama, um novo deslumbre em relação a isso é muito legal, é muito bacana porque você muda, né, a perspectiva, você muda a forma de enxergar as coisas. Sim, você vê as coisas por um outro prisma e de uma maneira muito mais interessante, porque a gente vai estudando e aos poucos a gente vai se interessando em aprender mais, e isso vai libertando o nosso espírito da ignorância. Então é isso. Perfeito. Muito obrigado pelo espaço. Imagina que é isso. É muito importante vocês compartilharem as ideias de vocês. Vamos lá, então? E o céu? Agora a gente vai falar da coisa boa, né? Agora todo mundo vai para o céu. Então, tem a definição aqui do céu, né? Que é a palavra em latim que é caelum, caelus, que significa um espaço onde estão os astros. Então, agora a gente vai entender o espaço que também o Espiritismo teve aí junto com a ciência, né? Que quer dizer o oca, o oco, o côncavo, né? No sentido de que ele parece aos nossos olhos, como se fosse côncavo. E aí, lá no livro Céu e Inferno, ele vem trazer também todas essas informações que está aqui, viu, gente? Os antigos acreditam na existência de vários superpostos formando esferas concêntricas nas quais a Terra era o centro. Essas esferas giram em torno da Terra, como se ela fosse o centro de tudo. E aí Kardec vem dizer para a gente que não é bem assim. Então vamos entender. A falta do conhecimento da astronomia, as ideias de céus superpostos. Ele traz a intuição de que há muitas moradas na casa do Pai.
Então, quando eles estavam ali falando desses céus que eram superpostos, que são os sete céus, que eu vou trazer aqui para vocês, ele já traz essa questão da intuição, de que existiria outros lugares. Mas não se sabiam muito bem explicar, mas essa intuição já vinha com eles, já vinha. Então, fizeram os céus, escalonados nos diversos graus de beatitude. Isso quem traz é a Igreja Católica. E o último era a morada suprema da felicidade. Segundo a opinião, havia sete deles. Daí a expressão de estar no sétimo céu, para exprimir toda a felicidade perfeita. E aí a gente vai entendendo aos pouquinhos que falta o conhecimento da astronomia, que não tinha que eles tinham ali o conceito da intuição, que há várias moradas na casa do Pai, né? Os mais antigos acreditavam nesses sete céus superpostos, que eram, e alguns acreditavam ainda nos nove céus, que eram os muçulmanos. E aí, o Ptolomeu, era um astrônomo, ele acreditava que existia mais céus ainda, que existia 11. Então, eles tinham essa ideia de que tinha algo mais por aí, né? E o céu, na teologia cristã, é uma região de glória, e ele vem trazer os três céus. O primeiro céu, a região de ar, de nuvens. Então, vocês percebem que ele coloca o céu como uma localização e não como um estado de consciência. Mas a gente vai entender isso aí. E aí, o terceiro céu, a morada de Deus e os seus eleitos. O restante, todos estavam abaixo. Imagina se você é feliz sabendo que um filho seu está num purgatório. E no caso, no entendimento deles, queimando no fogo do inferno. Quem seria feliz? Então vamos entender mais um pouquinho disso daí do primeiro, segundo e o terceiro céu. E aí, é muito interessante essa passagem do terceiro céu, do primeiro, segundo e terceiro céu, porque Paulo passa por essa situação. Então vamos lá. Conheço um homem em Cristo há 14 anos. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Olha, o que que vocês imaginam que seja isso daqui? Ele está falando que ele conhece um homem há 14 anos. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Ó, vocês já estudaram isso daqui. Está em Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Então vamos entender. O homem em Cristo, que Paulo menciona, é entendido pela maioria dos estudiosos que era ele mesmo. Porque quem escreveu a carta aos Coríntios foi Paulo. Então ele foi arrebatado. O terceiro céu simboliza o nível mais alto da presença de Deus, um contato direto com o divino. A frase, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mostra que a experiência foi tão intensa que ele não sabia se ele estava no corpo físico ou se ele estava de forma espiritual. Então, ele traz o quê? Ele traz a experiência de Paulo além das palavras. Isso quer dizer o quê, gente? Que ele viveu um momento de êxtase. Vocês estudaram o êxtase. Então, agora, veja como é bom a gente trazer esses conceitos para vocês. Muito bonito, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Tranquilinho aí?
Então vamos, Sim, então vamos lá. E aqui, deixa a minha lua brilhar mais um pouquinho aqui, para vocês verem. Na Revista Espírita de 1865, Kardec vem trazer as diferentes doutrinas referente à morada dos bem-aventurados. Repousam todas sobre o duplo erro de que a Terra era o centro do universo e que a região dos astros ela era limitada. Mas veja bem, se a ciência vai avançando, ela vai acompanhando o que o Cristo também trouxe. Vamos ver o que ele trouxe para a gente. O avanço da ciência e da astronomia mostrou que a Terra não é mais o centro do universo, mas um dos menores astros rolando na imensidão. Isso é o que menos importa. Enquanto as pessoas estavam achando que era o centro do universo, o maior planeta, não, foi descoberto que o quê? Que tinham várias estrelas, vários orbes circulando em volta e tudo mais. E aí amplia a nossa cosmovisão. O que isso quer dizer? Que o céu está relacionado com a intimidade do ser e que a doutrina espírita traz um estudo da natureza e que estamos inseridos nela. Nós não viemos. Agora vamos lá, gente. Vocês estudaram, viemos da onde? Passamos por quantos reinos? Vegetal, animal. Não, animal é o último. Mineral, animal e o último que vocês vão ver aí depois, que é o hominal. Mas vamos lá. E mais para frente vocês ainda vão estudar mais coisas lá no mediúnico. Mas vamos aqui, focar aqui nesses entendimentos de que o homem está inserido na natureza, que a nossa origem, as nossas relações, o destino. Então, a doutrina não cria, ela vem sim revelar. Então, nada é criado pela doutrina. Ela só vem revelar: olha, isso daqui está aqui, vocês não estão vendo? E sobre o império desses novos conhecimentos, as crenças, elas deverão se modificar. A partir do momento que esse véu ele vai sendo, né, descortinado, então a gente começa a entender que algumas coisas vão ter que se modificar, vai ter uma explicação para muita coisa. Que o céu ele foi deslocado. Agora aquele conceito do céu, né, uma região côncava e tudo mais, e todas aquelas explicações, ele vem dizer que o céu está em nós. Então ele foi deslocado, ele já não tem mais aquele conceito. A região das estrelas, sendo sem limites, não pode mais servir para ele. E onde está o céu? Diante dessa pergunta, todas as religiões permanecem mudas. Aonde está o céu? E aí a gente tem o nosso corpo físico e o nosso perispírito, que vocês já sabem bastante, né? O homem é composto pelo espírito, né? Ser principal, a razão, a inteligência e imortal. E o nosso corpo é um envoltório material muito importante, sim. Nós vamos prestar contas de tudo que fizemos, que fomos fazer aqui com a nossa matéria. As agressões são registradas diretamente no espírito. Então a gente tem que prestar muita atenção. Falar assim, ah, mas então a matéria morre, tudo bem, então eu vou me ver livre disso daqui. Não, tudo tem o seu tempo. Você tem um combinado antes de vir para cá. Fizemos um contrato, assinamos. E se vocês disserem, ah, mas eu não lembro, devia estar dormindo, aconteceu alguma coisa, eu não aceito isso. Esses três aqui que me deram aqui, três filhos, uma sogra, esse marido, não lembro disso. Lembra sim. Quando vocês olham bem para a situação, todos nós lembramos o que fizemos. A gente tem a sensação. Ninguém fica perdido, ninguém fica no vácuo. Depois que a gente começa a estudar, a gente tem esse entendimento. E aí,
Você deixa o corpo, quando o espírito ele deixa o corpo, você continua você mesmo. E você reentra no mundo espiritual de acordo com as suas experiências que você conquistou. Então é a sua malinha que você vai levar. A gente tem aqui o mundo corporal, composto por espíritos encarnados, seres encarnados que estão ligados à Terra. Somos nós que estamos aqui, sim. O mundo espiritual, que é o mundo dos desencarnados. E por sua natureza fluídica, ao invés de arrastarem penosamente sobre o solo, vencem a distância do pensamento, que é o que a gente já vai falar. Eu não vou me ater aqui ao pensamento, porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mais uns 2, 3 slides. Então, esclarecimento, que o espírito, ele passa, aí a gente já consegue entender que nós não somos mais é, a- aquele pensamento que a gente tinha que morreu e acabou. A gente já consegue entender porque que existe um processo reencarnatório. A gente consegue entender que porque um é pobre, o outro é rico, o outro é cego, se Deus ele é justo e começa a pensar nos atributos de Deus. Ele é justo, onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas. Por que uma única existência com tanta injustiça social? Ah, não pode ser tantos privilégios para um, tantas oportunidades. E aí a gente vai entendendo que a gente tem a pluralidade das existências, os mundos que foram aí, né? Que estão se formando, outros mais adiantados, outros estão mais adiantados porque vieram antes de nós. A gente já começa a entender os capelinos que vieram para cá. Agora já está mais fácil, vocês estão bem adiantados. E aí Kardec vem dizer que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis. Diante de tudo isso que eu disse aqui agora, de Deus, dos atributos de Deus, alguém consegue contestar alguma coisa? A gente não consegue. Mas tem muita coisa para a gente aprender, para a gente ir em frente, né? E Sócrates vem dizer para a gente: olha, antes de Jesus, hein? Nós, como seres pensantes, somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. O que ele quer dizer com isso? Pensar que uma cidade começa pequena e de repente ela é povoada. Muitas moradas na casa do Pai. Os diversos planetas que Jesus vem falar, as moradas. E aí o reflexo da lei da evolução. Conforme você transita de acordo com o seu livre-arbítrio, o espírito registra energeticamente em seu perispíritos erros e acertos. Tudo que a gente faz fica lá registrado. Na nossa mente, na nossa consciência. E a reencarnação. Os espíritos são criados, como vocês já sabem, simples, ignorantes. Mas nós temos a aptidão para progredir, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Ao progredirem, adquirem novos conhecimentos. Todas as vezes que a gente progride, a gente avança para um novo conhecimento. A gente vê, a gente ouve, a gente sente, a gente percebe as coisas, né? E coisas que espíritos atrasados muitas vezes não conseguem compreender. Então vamos lá, se a gente pensar, quantos espíritos de luz vão até as zonas umbralinas? E aí eles não conseguem serem percebidos por aqueles espíritos que estão ali, de luz. Quer dizer, os trevosos, os espíritos mais atrasados, os errantes, muito errantes, não que aqueles não erraram. Não, mas eles já se regeneraram de alguma maneira, eles estão fazendo bem, eles pensam em voltar a uma nova existência.
e refazer os seus erros, os seus caminhos. Mas aqueles espíritos que estão ali nas trevas, eles não conseguem ver aqueles espíritos de luz que lá descem. Por que que eles vão lá? Para poder ajudar, para poder se melhorar. E agora a gente vem falar do pensamento, que foi o que eu citei naquele slide que a gente vai falar aqui, tá bem? A destinação dos espíritos e a afinidade. A lei do agrupamento no espaço e as afinidades, ou seja, aquele agrupamento de certa afinidade, isso tem lá nas trevas, tem no mundo, nas colônias espirituais. Vamos colocar como colônia, né? Porque cada colônia tem um grau de evolução. Assim a gente não desmerece ninguém. Mas aí esses espíritos eles vão se reunindo por afinidade. No plano superior, eles têm a bondade como uma meta, né? Eles têm as suas metas de ser bom, justo, aquela série de qualidades aí, tudo que advém o bem. Agora, no plano inferior, eles se reúnem pelas suas fraquezas. A orientação de seus pensamentos leva-os naturalmente ao meio que lhes é próprio. E é aquele ditado que a gente sempre ouve, né, que foi invertido, que eu acho muito legal. Me fala o que você pensa, que eu falo com quem você anda. Porque o pensamento é a própria essência do mundo espiritual, sendo a forma fluídica apenas um vestuário. Aí vamos lá. No livro dos Espíritos, Kardec vem trazer para a gente na questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Aí ele vem responder, sim, mas o fazem com a rapidez do pensamento. O nosso pensamento, ele acompanha a velocidade da luz. Aí lá naquele livro, Ação e Reação, um dos mentores espirituais, ele vem explicar que todas as vezes que pensamos, o nosso pensamento ultrapassa a velocidade da luz, que é mais de 300 mil quilômetros por segundo. A gente não consegue nem imaginar. É como um vento que passa perto da gente, uma velocidade dessa. Só que o pensamento, por exemplo, eu estou pensando em algum de vocês agora. Meu pensamento chega até você e ainda leva os espíritos afins desse pensamento. Se o pensamento for bom, então coisas boas irão para a pessoa e vai voltar coisa boa para você. Pensei mal de alguém, fui maledicente, tratei o outro mal e ainda falo besteira daquela pessoa, o que que vai acontecer? Esse pensamento chega e vai levando todos aqueles espíritos afins junto para a pessoa que vocês pensaram. Só que tem um detalhe: esse pensamento de maldade, de ruindade, volta para quem? Rapidamente para a gente. Então, pensar mal da vida do outro não é um bom negócio. O pensamento, o pensamento não é a própria alma que se transporta. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma, quando o pensamento está em alguma parte, a alma aí também está. Pois que a alma é quem pensa. O pensamento é um atributo. Aqui, gente, me desculpe. Ele faz uma pergunta: o pensamento não é a própria alma que se transporta? E Kardec vem responder: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está. Então vamos lá. No capítulo 9, Kardec, no Livro dos Espíritos, vem dizer da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Se há influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, e nós já discutimos isso aqui. Então, vamos aprimorar mais agora isso. Se a gente sabe que o pensamento segue junto com a alma, e aonde está o pensamento, a alma está, vamos lá. Na 459, ele vem dizer, ele vem perguntar se eles influem
nossos atos, pensamentos e atos. E os espíritos vêm dizer que muito mais do que a gente imagina, né? De ordinário que é, ele acaba nos dirigindo. Mas isso depende daquilo que a gente pensa. Se você corta o pensamento, por que os espíritos vão ficar ali nos dirigindo? E a nossa prece? E o comando que a gente tem, e o nosso livre-arbítrio? Então, é para a gente repensar. E quando a gente dorme? Criamos uma conexão de como foi o nosso dia. Vocês já brigaram assim com alguém assim ferozmente e já foram dormir depois da briga? Parece que você dorme com a pessoa. No outro dia você acorda muito mal. Então vamos lá. A encarnação, ela é necessária para o nosso progresso, que foi o que a gente já estudou. Eu vou pular essa parte aqui, gente. Peraí. E vou direto para essa. A bondade, a doçura, nós falamos, a benevolência, o egoísmo, o orgulho, a fé, né? Tudo isso vai acompanhando a nossa alma e vai nos fortalecendo nas nossas ações que a gente vai tendo com o outro. E isso vai constituindo a nossa parte como homens, como pessoas. Tudo constitui o homem de bem e um homem perverso. Então vamos aqui na reencarnação. Ela pode ocorrer na Terra ou em outro globo mais avançado, porque de acordo com a elevação dos requisitos que nós temos aqui, de ser bom, mal e tudo mais, se evoluirmos, se passarmos, né, de ano, as provas e tudo mais, nós também vamos evoluindo, vamos para mundos melhores. E a vida já em um outro mundo já é uma recompensa. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa. Tem gente que acha que porque o espírito é de luz, ele vai ficar lá contemplando a própria luz. E a gente sabe que não é assim. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento. Quanto mais ele sabe, quanto mais ele evolui, mais tarefas ele tem. Ninguém fica ali sem fazer nada. E o que que é o céu para você? Vamos pensar nos dois conceitos. Na dimensão psíquica, que ela vai se moralizando, vai se espiritualizando, ela vai se melhorando, tendo contato mais com Deus. E aí, o ser humano ele vai se pacificando diante das dificuldades que ele tem. O espiritismo traz como sendo o lugar melhor, sem dor, sem sofrimento, os mundos superiores. Porque a partir do momento que você fala de um mundo superior, lá não existe assim essa. É lógico que eles vão ter as dificuldades deles, porque sempre tem um mundo mais, né, superior. O espírito, ele é menos carregado da matéria, ele é mais sutil. Isso tudo vocês já estudaram. A comunicação pelo pensamento, então não existe esse entrave da mentira. Então, tudo isso é levado em conta. E se nós estamos aqui e melhorarmos, por que a gente não pode ir para um mundo melhor? Então, tudo depende do nosso livre-arbítrio e da nossa consciência que está em nós. E Jesus, ele vem trazer para a gente uma coisa muito impressionante. É que a gente não presta atenção no nosso Pai Nosso, né? Mas ele vem dizer: Pai Nosso que estás no céu. Ele está falando de Deus. E um estado de consciência que a gente nem consegue imaginar por enquanto, porque a gente não tem nem entendimento ainda para isso. E no Pão Nosso, Emmanuel vem trazer para a gente, quando o Mestre nos recomendou que ajuntássemos os tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem, na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação, nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste.
Está aqui o caminho para a gente. A fé, o conhecimento, a iluminação. É por aí que a gente reconhece o verdadeiro espírito, espírita. É através dos seus esforços para você se modificar. E Jesus é o nosso modelo e guia. Então, o Pai, ele vem trazer para a gente um modelo a ser seguido. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. Ele deixou uma carta ali. A quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Continuação. Ninguém se engana nesse sentido. Além da terra, fugem bênçãos do Senhor para pararmos, para pararmos celestiais, do Senhor nos paramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. Então, quando a gente, aos poucos, a gente vai se modificando, se a gente quer ver essas bênçãos, a gente precisa abrir campo para o bem. E abrindo esse campo, com certeza a gente vai chegando lá. É da lei que o divino, é da lei que o divino se identifique como que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. O que ele está querendo dizer? Que não dá para você, uma hora, né, se coloca lá no centro espírita como sendo uma pessoa do bem e depois as coisas não são bem assim. A gente tem que, aos pouquinhos, ir identificando essas fraquezas em nós, que não são críticas, mas nós temos, e falar: não, eu quero ser a mesma pessoa que eu fui lá no centro, eu vou ter que melhorar isso aqui. E a gente consegue. E nessa imensidade sem limite, onde, pois, está o céu? Está em toda parte. Nada o cerca, nem lhe serve de limites. O céu não tem limite, ele está dentro da gente. E se são as nossas ações e tudo mais, então a gente pensar que a gente não tem limite para isso. Os mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem. As virtudes lhe franqueiam o caminho. Ele está querendo dizer o caminho ali das virtudes que a gente pode seguir, a carta que ele deixou ali. Os vícios interditam o acesso. Então vamos pensar que é como se fosse uma estrada. Há muitas moradas na casa de meu pai. Jesus vem dizer em João 14, capítulo 14, versículo 1. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento dos mesmos espíritos. E conforme a doutrina espírita, a gente não pode deixar de entender. Começa dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce dos céus. A má intenção já é um piso para o purgatório. E o mal devidamente efetuado, positivado, já é o remorso. Quando você faz o mal para o outro, lá vem remorso, que é o princípio do inferno. É isso que Emmanuel vem trazer para a gente. Aí agora eu vou contar uma história para vocês que sobrou um tempinho aqui. Deixa eu interromper aqui só o compartilhamento, Silvana. Cadê? Eita, aqui. É que é tanta telinha que fica uma em cima da outra para a gente ler. Prontinho. No livro Ação e Reação, eu não trouxe nenhum slide, nada assim, porque eu achei que não fosse dar tempo, porque tinha bastante coisa. Mas no livro Ação e Reação, tem uma história muito bonita que é a história de Silas. Se vocês quiserem abrir as câmeras para a gente conversar, fiquem à vontade. Tem a história de Silas. O Silas, ele vai numa fazenda visitar, de acordo com as orientações espirituais.
interferir sobre um caso de um irmão que matou dois irmãos. Então ele dá um entorpecente ali no barco para o irmão e fala: Olha, vamos passear de barco. Dá uma bebida para eles, esse barco vira e os dois irmãos morrem para ele ficar com toda a fortuna. Porque ele não estava satisfeito ali em dividir aquela fortuna com ninguém. Ele não concordava com as ideias dos outros dois irmãos. Então vamos ver ali o que para que a gente possa entender como as nossas ações chegam até as pessoas. Então é bom que vocês fixem a história e depois mais para frente vocês vão ler ela todinha, mas eu só trouxe algumas partes principais dessa história. E o que aconteceu? Durante muitos anos, as coisas foram fluindo. A esposa desse irmão, ela começa a ter pensamentos suicidas. Por quê? Porque os dois irmãos que ele deixou, que ele praticamente é fraticídio, né? Quando você mata irmão, é isso, né, Silvana? Eu acho que é isso. Que ele cometeu esse crime com os dois irmãos. O que que aconteceu? Ele ele trouxe um inimigo para dentro da casa dele, porque depois que você desencarna, você sabe tudo. Você viu, eles ficaram sabendo que foram o irmão que matou os dois por conta do dinheiro da fazenda. E essa, e eles começaram a obsediar a mulher. E ela se afoga no mesmo lago que morreu os irmãos. E aí a história começa a se desenrolar. Por quê? Porque passou o tempo, o irmão desencarnou e ficou totalmente louco com a sua consciência, porque é onde estão gravadas as leis divinas. Então ele chega numa zona muito inferior, acolhida pelo o Silas e o Druso, que eram os mentores ali. E o que que acontece? Totalmente, com a mente totalmente desvairada. Então, Silas, André Luiz e Hilário vão ter nessa fazenda, vão lá, né? Vão conversar com esses irmãos. E aos poucos, o Silas fala uma coisa muito interessante para os dois irmãos, para o Clarindo e para o Leonel, que não queriam sair dali. Porque ali naquela fazenda já tinha morrido todos eles, mas ficou ali o filho daquele irmão que matou os dois. E ele estava ali assediando o tempo inteiro aquele rapaz, fazendo o rapaz juntar dinheiro, guardar e não gastar com nada, e as crianças ali naquela situação terrível, a fazenda quase caindo aos pedaços. E ele reclamava porque ele ouvia a influência daqueles espíritos, porque ele se afinizava com ele. Percebe? Tudo que a gente estudou aqui. Essa história, ela é perfeita. E aí, o que que aconteceu? O Silas chega para ele e fala: Olha, vamos lá fora um pouquinho. Então a noite estava estrelada, estava todo mundo ali sentado, e ele fala que para que você. Ele falou assim: Não, ele vai ter que pagar, ele vai ter que pagar o que ele fez com a gente. E Silas fala: É da lei que se pague. Realmente, você tem que pagar o que. Ele tem que pagar o seu irmão, o Antônio Olímpio, ele tem que pagar o que ele fez com vocês dois. Mas a gente tem que dar a oportunidade para que o outro quite o débito. Você está esfolando a pessoa porque você quer que a pessoa pague tudo que ela fez para você. Mas você não dá uma possibilidade, uma folga, um respiro para que a pessoa pague os débitos dela. E veja, quando nós fazemos a justiça com as próprias mãos, nós nos tornamos tão criminosos quanto aquele que cometeu o erro com a gente de primeira mão. O que que ele fez? O que que os dois fizeram? Eles mataram aquela mulher no lago também. Então, aos poucos, o Silas foi convencendo ele, foi levando eles para zonas de sofrimento. E através de uma boa conversa, o Silas foi ali, ó, enrendando, costurando, né?
e mostrando para eles que era possível. Até que um deles, uma hora, ele chega, o Silas chega para um dos dois irmãos e fala: Você não gostaria de fazer nada? Ele fala: Mas agora não dá mais, né? Eu estou morto, eu morri. Ele falou assim: Mas qual que era o seu sonho enquanto você estava vivo? Ah, eu gostava de música. Aí o outro falou: Ah, eu gostaria de ter uma fazenda, um pedacinho de terra. Mas eu me arrependo tanto, porque como que eu vou recomeçar se eu matei a Alzira? Percebe que a consciência dele já tocou ele? Então não tem jeito. Ninguém avança sem limpar aquilo que você deixou lá atrás. É o seu passado, sem rever o seu pretérito. E aí ele pega e fala: Mas olha, eu acho que de repente a Alzira pode vir aqui conversar com vocês. Porque ela já tinha sido acolhida, estava num plano melhor e tudo mais. Ela já tinha uma evolução espiritual. E aí ela vem e ela fala para eles, para os dois: Eu vou receber vocês. Eles pedem perdão e ela fala: nós é que pedimos perdão. Nós vamos devolver o sítio que pertencia a vocês e eu vou receber os dois como os meus filhos. E aquele irmão que assassinou os dois vem como pai. Então vocês percebem que quando a gente vê, às vezes, um filho que não se entende muito com o pai, e aí a gente acha com uma mãe, aquele difícil acesso, sempre tem alguma coisa. Mas aquelas pessoas, elas estão ali para poder reparar as suas faltas, irem para frente, irem para mundos melhores. E a gente só vai enxergar esse céu, a gente só vai enxergar essa luz quando a gente permitir que o outro também quite o débito perante a lei de Deus. E esse temor da morte, ele só vai vir quando uma família tem amor. Ele só vai deixar de existir quando uma família tem amor. Quando a gente busca uma religião, quando a gente busca o conhecimento e o entendimento. Veja que o Rafael falou no começo da aula, né? A gente estava ali, ele lembrou de Maria Madalena, porque ele já está fazendo uma conexão com os entendimentos que ele já teve até aqui. Então, para ele caiu uma ficha ali, bum! E assim a gente vai estudando e vai caindo várias fichas. Entenderam? Então é isso, gente. Era a aula de hoje. Eu não trouxe a história assim, ilustrada, bonitinha, como eu gosto, com os slides, tudo que eu já até fiz o projeto imagem desse livro, estou fazendo. Mas essa parte eu já até tinha, porque eu achei que não fosse dar tempo. Mas vocês podem aí fazer perguntas agora. Ninguém quer perguntar nada? Só eu que estou falando aqui? Essa questão de, perdão, de Maria de Magdala tem muita história, né? É muito importante a gente citar mesmo como algo muito importante para nós refletirmos, porque perdão, tem a história, o estudo dela também, por historiadores, pesquisadores que foram até Magdala, que é a cidade acho que não sei se é o significado Magdala, acho que é torre, né? Torre de peixe. Eu sei que ali era um local que ficava uma distância ali de uns 200 quilômetros de Jerusalém, onde havia a prostituição imperava ali, era o local da fornicação, né? Que eles Uhum. chamavam. Então, ali, as pessoas que ali moravam por alguma razão, às vezes tinha sua reputação comprometida pelo local que nascera. Já começava por ali, né? E ali, depois disso, a Bíblia cita Maria Madalena, né, num texto lá que mostra a interpretação que ela é julgada por Deus e que ela é destruída
exatamente porque eles consideravam ela como uma prostituta, mas alguns estudos dão um significado diferente disso, né? Porque como havia um bordéis lá, não só acho que no Mediterrâneo, na Galileia, mas também as pessoas que ali ficavam e faziam parte daquele local, elas tinham, infelizmente, esse adjetivo, né? Mas como o Império Romano eles impunham uma carga muito pesada de impostos para as famílias. Aí, infelizmente, as mulheres costumavam pagar pelo preço, porque a família, não tendo condições de manter essas pessoas, ah, perdão, não ter a condição de pagar esses impostos, então o que que eles faziam? Entregavam tanto a mulher, né, a moça, ou até mesmo criança, para que fossem escravos deles, para saudarem dívidas. Então, esses impostos acumulados e dívidas grandes eram pagas dessa forma. E ali naquele lugar, uma mulher solteira, era muito fácil entrar nessa cadeia, né? Com certeza. Infelizmente, ali ela era vista como uma pessoa suspeita, mesmo por não ser casada, já começava por aí, né? O fato dela já ser ali vendida de uma certa forma, escravizada e tida como uma pessoa que não tinha um sobrenome de um marido, então logo ela era Prostituta, prostituta, né? com certeza. Então, e ela era isolada e discriminada da sociedade. Então, quando fala-se de sete demônios, eles avaliavam na época que isso poderia ser uma forma que ela se colocava como louca exatamente para que os homens não se aproximassem dela. Sim, Olha, gente, como que é interessante a gente buscar informação. Porque muito muitas legal. coisas vêm pelo machismo, é o que você falou. Muitas coisas vêm por aquele problema que eles, na época, até mesmo Pedro, eu lembro que teve eu só lembro da história, mas não lembro de onde eu tirei, tá, gente, essa informação, mas aí já entra até mesmo dentro do âmbito espírita, em que eles falam que até Pedro não aceitava o fato de Jesus ser tão amigo de Ser tão Madalena, porque amigo ela de era Maria. mulher. E tinha ali uma rusga entre os apóstolos em relação a Maria de Madalena. Mas, Silvana, eu acho muito interessante, você já fala, Rafael, espera só um pouquinho. Uma coisa, Humberto de Campos, ele traz um alento no livro Boa Nova de quem realmente era Maria de Madalena. Então, E aí, exato, a são passagem junções. é muito bonita. E a passagem dela, quando ela desencarna, é muito forte, porque Humberto de Campos, ele descreve, né, a cena, porque ela foi cuidar dos leprosos. Então, ela adquire a doença. Então, ela vai passando e todas as janelas vão se fechando. E ela morre Nossa, sozinha. E Jesus vem e a acolher acolhe. ela no momento do desencarne. É muito lindo, né? Vocês Exatamente. vão Por poder isso que estudar é bastante importante. coisa. A gente vai É, passando é, melzinho na boca de vocês para vocês não e desistirem. a nossa também, né? Porque é muito interessante, né, gente? Oh, Você julgar alguém, por isso que aquele julgamento, naquele momento, por que que ela foi atraída por Jesus? Exatamente porque ele ia buscar essas pessoas, essas criaturas que estavam injustamente sendo julgadas, pré-julgadas por uma situação que não era real, e né? você E entrar para num... nós conhecemos ela assim, uma pessoa marginalizada ali Exatamente. como E se você fosse uma entrar prostituta. num contexto da vida de qualquer pessoa, sem saber da origem, porque aquelas E pessoas eram depois, vítimas, né? De uma é, certa forma, elas eram vítimas de é, tudo aquilo que acontecia e com algum elas. tempo depois disso também, acho que numa época mais recente, descobriram em alguns papiros também, eu acho que foi no Egito, aonde tinham escritos de Maria de Magdala. Sim, tem o E, Evangelho de Maria de Magdala, que é muito legal. então, Rafael, desculpa, né? Não sei se é o Rafael, a Rafael ou a gente falou Maria. tanto aqui que quase a gente não deixa você falar. Pode falar, Rafael, Não, desculpa. Abre sua imagina. câmera. Era só na verdade, era só um complemento, que foi até uma ponderação Uhum. que a Mariana fez aqui.
que a Mariana comentou o seguinte, também existia um certo preconceito em relação a ela, porque ela era instruída, ela Sim, sabia ler, ela sabia Isso. escrever, e para aquele tempo, isso era ela fora de estava diante cogitação. do tempo. Não Ninguém era permitido. aceitava, não era permitido. Tanto que eu me recordo de uma passagem onde ela narra que ela não leu o Alcorão na época, porque ela, enquanto mulher, não tinha acesso ao templo. E só tinha acesso ao Alcorão quem tinha acesso ao templo. Mas mesmo assim, por influência do pai, ela aprendeu a ler, a escrever, ela foi atrás, ela buscou. Então isso também, eu acho que foi muito bem ponderado pela Mariana aqui. Foi uma. Porque como é que Sim, você vai subjugar alguém, né? Então, naquela época, a mulher não podia ter direitos. não tinha Como, vez. como você coloca que uma mulher era apóstola, né? De Jesus? Porque se uma mulher pode seguir Jesus, por que que eu não posso, né? Então, você não tinha Exato. como subjugar a mulher nesse sentido. Foi isso que a gente estava discutindo aqui, Com certeza. conversando. Sim. Muito bem, gente. Acho que está na hora Vamos de à defesa nós das mulheres. finalizarmos, né? É porque é como surgiu, né? Esse pensamento é muito importante a Gente, gente alguém quer falar alguma coisa? esclarecer. Dá tempo, não tem problema, né, Sil? Ali uns minutinhos, se vocês quiserem falar, fazer alguma colocação. É, Agora, o Céu e o senão, Inferno, ele aborda mais ou menos, assim, mais ou menos um pouco de tudo que a gente estudou, mas é tão bonito, né? Você vê, olha, essa aula aí deu para aprender, deu para tirar um tantão de coisa assim que a gente já viu. semana que vem tem mais. É isso aí. Aí começamos já a entrar no livro, né? É bem interessante mesmo. Pode falar, Rafael. Perdão, posso trazer mais um ponto que você me fez recordar? Num determinado ponto da aula, você comenta sobre de onde viemos e para onde voltamos. Então, você me fez recordar de uma passagem também de Jesus, quando ele tem uma conversa com Nicodemos, e nessa conversa com Nicodemos, ele fala que da água viemos e pela água ou através da água voltaremos. Então, ali já tem uma mensagem muito clara de que existe vida após a morte e de que, de alguma forma, existe a reencarnação e a oportunidade de se redimir. Com certeza. E é interessante quando você faz uma releitura, levando em consideração a forma que está escrito, né, o, o Evangelho, você começa a perceber que ali ele deixa claro que talvez a humanidade não estivesse preparada para este ensinamento, de uma forma clara e explícita, mas que tudo no tempo seria preparado. Sim. Aos poucos, quando a humanidade ela vai se educando, vai aprendendo, é por isso que a gente tem que ajudar as pessoas de uma certa maneira. Quando a gente fala ajudar, gente, na verdade, não é, é até uma prepotência, porque quando a gente está ensinando, a gente também está se ajudando. A gente A gente aprende acha que mais sabe tudo. ensinando do que a gente aprende mais ensinando do que assistindo. Mas enfim, mas quando a gente vai abrindo mentes, quando a gente vai induzindo ao pensamento e tudo mais, o mundo, de uma certa maneira, vai evoluindo de uma forma melhor, de uma forma mais ampla. E aí todos vão adquirindo esse conhecimento, e é assim que a humanidade vai. A gente não pode pensar em nós de uma maneira tão exclusivista, né? Aqui. Porque todo mundo, de uma certa forma, começa, entende, faz os cursos, já tem aquela percepção do que é. Alguns param no caminho porque era ali o momento dele, mas a gente não se deixar se induzir por isso e continuar a nossa jornada, porque tem muita coisa para vocês estudarem. Não Para é, nós, né? Silvana? Nossa, Tem gente, é muito bom coisas. aprender, é muito bom. Vocês É, vão se surpreender muito com as obras. Vocês estão lendo Obreiros da Vida Eterna. Cada livro do Chico parece que é um choque assim para a gente. Gente, é o livro mais lindo que eu li. Eu sou sempre assim, né? Eu sou toda empolgada. Aí esse livro aqui foi o mais lindo que eu li. Aí esse é o mais lindo, sempre é o mais lindo. Porque a gente vai aprendendo muita coisa, né, Silvana? com certeza. E não tem fim, parece. Não tem fim.
Não tem fim. É isso aí. Quem mais? Vamos então encerrar? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Então vamos lá. Temos as vibrações com a Débora Vicente, né, Débora? E a Camila, que vai fazer a prece final para nós, certo? Então vamos lá, gente. Vamos mais uma vez agradecendo ao nosso Pai Maior e ao nosso Mestre Jesus e rogando ao Mestre a sua luz divina para que possamos envolver carinhosamente as nossas queridas que farão por nós as vibrações e a prece final, e que assim seja, graças a Deus. Nesse clima de serenidade, de reflexão, nós agradecemos pela aula de hoje e vibramos para que todos os seres, em todos os lugares, encontrem a paz, o amor e a harmonia, que recebam consolo, coragem e amparo para suportar os desafios do dia a dia e dessa experiência temporariamente humana. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Deus, obrigada, Senhor, pelos ensinamentos incríveis e maravilhosos, que possamos sempre estar em vibração no bem e aproveitar todas as oportunidades para crescermos, para nos tornarmos pessoas melhores, entendermos que cada pessoa está num momento, está numa fase de aprendizado e que possamos crescer, evoluir junto a todos que estão ao nosso redor. Peço pelo nosso Brasil, por todos os governantes, para que possamos evoluir cada vez mais, fazer desse nosso planeta, desse nosso país, um planeta cada vez melhor e que comece com cada um de nós. Oro por todas as pessoas aqui presentes, por todas as famílias e que possamos, assim, ter uma semana cheia de paz, de amor e de muita luz. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Graças a você. Deus. Graças a Jesus. Ai, muito bom, gente. Uma boa noite para Boa todos. noite. Um Uma bom boa noite, pessoal. Fiquem descanso. bem. Um Boa restinho de noite. Tchau, semana. boa Gente, noite. Boa Noite, noite. Até pessoal. semana que Obrigado vem. pela aula. Boa Boa noite, boa noite. noite. Obrigada a Com você. Deus. Ó, Boa Boa questionário noite, noite, até pessoal. pessoal. semana que Tchau, vem a gente tchau. deu uma brecha aí, tá bom? Só uma Para brechinha. responder. Até amanhã na hora do almoço. Beleza. Vamos ver. Acho que tem Eliana aqui. Deixa eu tirar ela. Ai, Sil, deixa eu interromper o